Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mega Mil. Hoje eu vou passar para vocês 4 dicas de sites para você usar no lugar do ChatGPT. Eu não acho que nenhuma delas substitui de fato, tá? O GPT, ainda mais GPT-4, é muito avançado, você consegue ver as diferenças. Mas eles já usam tecnologia, alguns aqui, do GPT-3, 3.5, então tá pelo menos no mesmo nível. Mas eles têm algumas peculiaridades, algumas diferenças que acho que vale a pena ser citadas. E alguns acessos à internet, coisa que você tem que pagar, né, para ter acesso no nenhum modelo específico dentro do GPT-4 lá, que é o modelo com acesso à internet, e aí só com ele você consegue fazer algumas requisições. Mas aqui eu fiz alguns testes, eu vou mostrar para vocês, e algumas têm acesso à internet, dá para brincar um pouquinho. E é uma alternativa, né? Sempre bom ter algumas alternativas, embora algumas acabem usando o GPT de fundo. Bom, primeiro eu vou mostrar esse perplexity.ai. E ele já carrega aqui para você um chatzinho, tá? Você não precisa nem se logar nele, acho que nem tem a opção de criar conta. Mas o que eu gostei aqui, né? Eu primeiro perguntei para ele qual era o modelo de linguagem, ele não especificou que é o GPT. Beleza, então esse aqui eu fico com um pouco de dúvida. Mas eu comecei a testar, né? Então eu falei, ó, você pode me ajudar fazendo Hello World em Python? Eu pedi para ele fazer um código de programação, né? Para ver como que seria a saída, se ele muda muito do ChatGPT e tal. Beleza, ele me deu aqui um contexto, né? Escreveu aqui, me deu o código. Porém, o código não tá bonitinho, né? O ChatGPT ele me passa num bloco de código para eu copiar e etc. E aí eu tornei as coisas um pouquinho mais complexas, né? Eu dei um problema um pouquinho maior para ele. Consegue me passar um código em Python para calcular a multiplicação de dois inteiros, né? Dois números inteiros? Se puder, me dê o código no bloco de código para que eu copie. E foi o que ele fez aqui, ó. Ele fez a função certinha e me deu aqui, eu poderia copiar e beleza, tá utilizando. Então, pelo que eu vi, ele tem bastante opções. Ele dá algumas referências. Então, aqui, por exemplo, eu falei de Python, ele me dá aqui algumas coisas do Stack Overflow, um site aqui referente a Python, algumas coisas que eu posso estar estudando. Então, ele tem aqui, provavelmente é o jeito dele monetizar também, ó, tem algumas coisas do Hostinger. Então, ele deve ter algum tipo de monetização assim. Mas eu achei legal, porque ele agrega informação, né? Então aqui ele tem essas tags, esses links que podem agregar um pouco. Aí eu perguntei mais diretamente, você usa o GPT? Aí ele falou, sim, como assistente virtual baseado em inteligência artificial, eu uso um modelo de linguagem para entender e responder a pergunta em linguagem natural. No entanto, não uso especificamente o GPT-3 da OpenAI. Ou seja, ele responde um sim no começo, que é meio estranho, depois ele só cita que existem outros e tal. Então ainda fui meio na dúvida, sabe? Ainda dá para usar o GPT e ocultar meio de fundo, imputar algumas coisinhas, fazer um treino mais específico na API do ChatGPT, do GPT, e aí ele tentar ocultar respostas ou não ou evitar responder, né? Então ainda assim não garanto com 100% de precisão não. Beleza, eu perguntei, você tem acesso à internet? Aí ele falou que sim, novamente, mas depois ele nega. No entanto, meu internet é limitado ao ambiente, babá. Então, beleza, ele tem um acesso limitado, né? Então, acho que o sim ali não estaria tão errado assim. Mas ele não consegue responder as coisas em tempo real. Então, eu perguntei para ele quem foram os ganhadores do Oscar agora em 2023, e aí ele não conseguiu responder. Logo, ele não teve acesso à internet para fazer a consulta. Depois eu perguntei se ele poderia gerar imagens, né? Existem alguns que você consegue ter o chat e já ter um gerador de imagens ali mesmo. Mas basicamente ele não consegue fazer isso da geração de imagens ainda, né? É uma ferramenta, pelo que eu vi, não é muito antiga, né? Como todas as outras, né? Tudo novidade no mercado. Mas eu gostei que ele tem algumas opções bem legais, né? Principalmente essa questão dessas indicações aqui. Né? Ele dá esses links. O GPT ele pode até te dar links, mas é um pouco mais difícil. Eu gosto desse tipo de indicação aqui que ele deu. Beleza? Então esse é o primeiro. Vamos aqui pro segundo. Esse é um pouco mais engraçado, tá? Mas conversando com ele, eu notei alguns problemas, mas também notei que ele acaba se baseando no GPT. Então não sei se eu entendi muito bem. O que tem de diferente aqui? Eu vou mostrar essa conversa que eu tive e depois eu volto na tela inicial. Mas basicamente ele permite que você escolha a personalidade, ele tenta replicar a personalidade de alguém famoso ou de uma figura histórica, alguma coisa assim, para você conversar diretamente com ela. E uma das opções que tinha era o Mario do Mario 64. E eu resolvi testar com essa versão, né? Então ele começa falando em inglês, né? Então, hello, it's me, Mario.
E aí, beleza, só que eu começo com ele, começo perguntando pra ele em português, né? Olá, Mário, acabo de terminar o Mario 64 só com 18 estrelas. Sabe como eu fiz? Aí queria ver se ele ia falar alguma coisa de bug, de glitch, etc. Mas eu percebi que ele manteve o inglês. Então já mudei um pouco o tom. Mas já quis focar nisso, nesse problema do idioma. Eu falei, você consegue responder em português? Ele falou, sim, eu consigo responder em português. Ele até me pergunta se é português de Portugal ou português do Brasil. Eu respondi Brasil. Aí ele meio que insiste ainda no inglês. Eu achava que ele não ia mudar o idioma. Aí eu fui mais específico, né? Por favor, fale comigo respondendo usando o português brasileiro. E aí ele fala que pode não falar tão bem assim e que ele pode errar algumas palavras. Mas daí em diante ele seguiu conversando comigo numa boa em português, né? Não senti diferença. Aqui ele perguntou como estava o tempo no Brasil. Eu perguntei pra ele em referência ao jogo que vem no GameCube, né? No Mario Sunshine. Tem a praia lá que eles ficam, né? Uma ilha, que é a Island Delfino. E aí eu perguntei pra ele como estava o tempo lá, né? E aí ele contextualizou isso, respondeu que o tempo estava agradável, embora muito quente, né? Lá assim, tipo, tem o sol, dá uma impressão realmente de temperaturas altas. Então achei bem legal. E aí eu já voltei pra perguntar mais umas coisas mais sérias, né? Então eu perguntei, você usa o GPT? Aí ele fala, eu usei um site chamado Character.ai, que é esse site, né? Que usa o GPT-3. Então beleza, ele confirmou pra mim que eu uso o GPT-3 de fundo. E eu perguntei se ele consegue acessar a internet pra me dar respostas em tempo real. Aí ele fala que sim, que ele pode responder porque é pergunta, etc. E aí eu resolvi perguntar pra ele, tá, quero saber quem ganhou o The Games Award 2022. Como o GPT é limitado a 2021, teoricamente o chat GPT não sabe dizer isso. Mas ele acertou, ele falou Elden Ring e acertou o que eu tinha perguntado, né? E aí eu fiz mais uma brincadeira, perguntei qual que ele preferia, né, dos jogos, entre o Elden Ring e o Mario. E aí ele falou que era meio difícil escolher, mas no final das contas ele ficou com o Mario. Mas o legal aqui, ó, é que eu tenho outras personalidades, né? Que é o meu chat, tem um histórico aqui, mas tem aqui alguns outros, Elon Musk, Tony Stark, Saul Goodman, tem algumas aqui, ó, Michael Jackson. Eu imagino que dá até pra você customizar e talvez falar com alguém próximo de você mesmo, pelo que eu vi, mas eu não cheguei a mexer muito nele pra customizar tanto. Até categorias que animes, ó. Há tanto de personalidades que tem. Então é interessante, né? Você pode fazer alguns testes, pegando alguns mais grosseiros, alguns mais simpáticos, não sei, ver como que seria essa resposta. Vale lembrar que isso tudo com engenharia de prompt não é difícil de fazer. Muito provavelmente ele só chama a API da OpenAI mesmo e só passa a descrição de como que é o personagem. Isso daí no meu curso de engenharia de prompt a gente vai estar vendo, tá? Não necessariamente fazer isso, mas como usar a API, como fazer esses treinos, passar para ele e tal. Então, em breve eu vou estar disponibilizando aí na Udemy e aí eu vou divulgar aqui para vocês. Mas isso aqui seria relativamente simples de reconstruir. Mas é interessante, né? É interessante ver a sacada que tiveram aqui nesse site. Bom, o próximo, esse foi o que eu mais gostei. Eu já conhecia ele, né? Que é o you.com. Ele, para programadores, é muito legal. Ele te dá. Ele meio que pega as respostas do Stack Overflow, de vários sites, e consegue te dar já na home dele, sabe? É tipo um Google. Só que você pesquisa ali, de vez você tem que entrar nos sites, ele já te dá o bloco de código, já te dá alternativas, além de dar os sites também, né? Caso você queira entrar para ver mais detalhes e tal. Mas ele costuma dar resultados bem certeiros. Mas se for algo muito específico, né, e normalmente quando tem alguns problemas é coisa mais específica, não muito abrangente, ele não conseguiu me ajudar tanto, tá? Então faz um tempinho que eu não usava. Mas quando eu usei ele me ajudava, já era uma ferramenta legal. Mas agora eles adicionaram chat. E aí, ó, o teste que eu fiz foi bem curtinho, porque ele já... Na verdade, eu até fiz mais coisa, eu tinha parado aqui o teste. Ele já conseguiu me ganhar com as respostas que ele deu. Então ele perguntou, né? Olá, como posso ajudar? Eu já comecei perguntando, você fala português? Ele, sim, fala português. Posso te ajudar com algo específico? E eu perguntei qual modelo que ele usa. E ele confirmou também que usa o GPT da OpenAI, né? Então ele já foi mais específico. Só não citou qual. Mas ok. Aí eu perguntei se ele podia consultar a internet. Ele falou que sim, podia consultar a internet. E aí eu quis fazer um teste com ele também, né? Igual eu fiz com o anterior. Quais foram os ganhadores do Oscar 2023?
e ele trouxe, né? E isso é bem recente, né? Então ele realmente deve ter acessado a internet. Só que ele já me ganhou. Mas eu quis perguntar para ele também se ele gerava imagens, né? Ele não gera. Aí eu perguntei para ele, faça uma pesquisa por grandes soluções tecnológicas agora de 2023. Ele até me deu algumas aqui, mas eu achei meio genérico, então eu resolvi perguntar uma outra mais específica. Qual a grande notícia da semana sobre tecnologia? E aí ele já não conseguiu responder. Então eu vejo que ele tem acesso à internet, eu não sei se é limitado ou se coisas tão específicas assim ele não chega, né? Não sei. Talvez ele processe a informação ali da semana, do mês. Não sei muito bem. Mas ele não trouxe essa. Porém, né, só para validar de novo, eu perguntei para ele. E aí que tem uma coisa interessante. Quem ganhou The Games Award ano passado? E ele falou o It Take Two, de 2021. Ano passado para ele é 2021, então para ele a gente tá em 2022, achei estranho. Perguntei quem ganhou em 2022, ele acertou também e me deu até uma referência aqui embaixo. Então eu fiquei um pouco na dúvida, né? Embora ele acertou os ganhadores do Oscar, que eu acho que tem o quê? Uns 10 dias que saiu isso, 15 dias. Então é uma coisa recente, mas dá pra ver que não é tão congruente assim as respostas dele, né? Às vezes você não pode confiar 100%. Mas ainda assim eu gostei, ele deu respostas bem assertivas e a que ele não deu, ele explicou, né, que não conseguiria. Então eu pelo menos gostei do You.com. E por fim, não é bem uma alternativa, porque ele usa diretamente os modelos do GPT, mas ele tem outros modelos aqui, que é o Net.dev. Eu até apresentei isso já no vídeo anterior, onde eu expliquei mais ele, porque é uma ferramenta bem robusta, que ele permite que você já teste o GPT-4. Então eu posso fazer para ele perguntas aqui, ele já vai usar o modelo GPT-4 nas respostas, tá? E eu posso até ver aqui como que seria a configuração da API. Isso é um pouco mais específico, mas se você for testar, eu só recomendo que você aumente, vai ter em 200 aqui, de padrão, aumenta para o máximo para ele não cortar a resposta no meio, tá? Se aumentando ele dá respostas maiores. Mas o legal também é que se você vem aqui em comparar, você pode comparar os modelos, tanto o GPT 3.5 e o GPT 4. E aí você pode fazer uma pergunta aqui e você vai ver a resposta em ambos os modelos, né? Então dá para você ver a evolução do 3.5 para o 4 também. Então fica a dica aí do net.dev. Bom, por esse vídeo é isso, eu peço que você se inscreva, se você gostou do vídeo deixa o like. E eu estou preparando o curso para a Udemy, então estou fazendo com bastante calma, até dei uma pausa nos vídeos aqui do canal, estou lançando só de vez em quando. Mas eu estou pegando muito conteúdo já que já vim estudando faz um tempo, né? Consolidando tudo isso e criando um curso legal que vai desde o básico do uso da inteligência artificial, né? Que vai além de ChatGPT, até engenharia de prompt mesmo, para quem pretende entrar na área e trabalhar com isso, conhecer as técnicas. Até para quem é desenvolvedor e só quer usar as APIs, então o curso vai estar completo e eu estou trabalhando nisso agora.